eu falei esse hi, mas já foi, né? Hi, everyone! E aí, a gente está na nossa aula 39.2 de Review and Exercise, sobre o tema de going to. Vocês lembram, né? A gente viu sobre esse futuro que é muito simples, muito prático. Aliás, os dois tipos de futuro com questão de estrutura gramatical é extremamente fácil. E a gente vai ter uma pequena revisão antes das atividades. Let's begin? Aula 39.2. E até agora eu tô pensando aí, o que se foi esse hi, gente? Eu não sei o que foi. Foi um negócio louco. What are you going to do? O que você vai fazer? Aí tem a pergunta da nossa aula sobre o futuro be going to. O que acontece com o futuro do be going to? Muito simples. Primeiro que você precisa usar o verbo to be. Não aguenta mais usar o verbo to be? Eu entendo. Você deve estar já chateado de toda vez estar tendo que usar ele. Mas eu posso fazer nada, porque ele vai aparecer nessa estrutura de futuro, que é o futuro mais certo. Porque se a gente pode falar assim, que existem dois tipos de futuro no inglês. O futuro imediato e o futuro não imediato. Esse seria o imediato, aquele que você tem mais certeza. Das formas afirmativas, o que vai acontecer? Você vai usar o verbo correspondente ao pronome pessoal. Então, são 3 verbos que você vai usar. É o am, are e o is, dependendo do pronome pessoal que você estiver usando. Então, você vai usar o verbo mais a estrutura de going to, que ela é fixa, ela vem, tá? Ela é fixa. O verbo to be vai mudando, né? Vai ser um desses 3, mas o going to é fixo. E aí vem também o seu verbo principal, que ele vem na sua forma base com to. Mas esse to já tá aqui, tá? Já tá na estrutura do going to, então você não precisa repetir ele. Então, I'm going to travel, eu vou viajar. A negativa, basta colocar o not entre o verbo to be e o going, que você vai ter a sua negação. Ou então fazer a contração, porém, não há contração do verbo to be am com not. Só há contração do verbo to be are e do verbo to be is com esse not. Então, we are going to travel. Nós vamos viajar. We aren't going to travel. Nós não vamos viajar. She is going to travel. Ela vai viajar. She isn't going to travel. Ela não vai viajar. Nas formas interrogativas, coloca o verbo na frente para fazer pergunta, tá? Isso quando não tem um pronome interrogativo. Quando tem um pronome interrogativo, que é o, por exemplo, aquele what, where, why, when, que são pronomes interrogativos, o que, quando, eu nem sei a ordem que eu falei, onde e porquê, você vai colocar eles antes do verbo to be para poder fazer pergunta, caso precise, certo? E aí, am I going to travel? Uma pergunta que diz o seguinte, eu vou viajar? Are you going to travel? Você vai viajar? Is he going to travel? Ele vai viajar? E você lembra, né, que você também tem aquela questão do gonna que eu mostrei para vocês, que é a junção do going mais o to, e fica essa palavrinha gonna muito conhecida, muito usada. Então, não se esqueça, se for optar por usar o gonna, lembra que é going to junto. Então, não vai repetir essa palavrinha nem essa aqui, porque você já está colocando os dois juntos aqui nessa contração. E esse meu G tá horrível. Tá horrível. Que G é esse? Agora sim. Gonna. Muito bem? Muito simples, muito prático. Não tem muito o que falar sobre o futuro be going to na questão mesmo da estrutura. E chegou o momento da atividade de sala. Your moment. And be right back. I'm back and let's correct, let's go. Atividade de sala, momento de tirar suas questions, suas dúvidas, que foram 0. Não tivemos hoje interpretação de texto. Não tivemos hoje uma interpretação de texto, só mesmo questões gramaticais, certo? Para alguns, ótimo, para outros, nem tanto. E aí? Você gostou de não ter uma interpretação de texto hoje?
Temos aí, complete the sentences using the correct form of the simple future. Agora sim, going to and the verb in the brackets. Temos aí os verbos travel, get, do, stay by. Quando você vê, você nota que tem um not, é porque a frase vai ser na negação, tá? Então temos todas na afirmação, exceto a letra D. Então, letra A, I to South America. Eu ia falar Africa e acabou falando outra palavra. Acabei falando outra palavra. Então, temos I, temos o travel. O que vai acontecer? O travel vai vir para cá. Só que antes de eu falar, escrever a palavra travel, eu tenho que colocar a estrutura de going to. Mas antes de colocar a estrutura de going to, eu tenho que colocar o verb to be, correspondente a este sujeito. Então, vai ficar como I am going to travel to South America. Eita, não estou querendo falar América. I am going to travel to South America. E esse travel tá muito shy, tá muito tímido, porque todos estão grandes, só o travel que tá pequeno. Um erro aí de fonte, tá? De fonte não, de número de fonte. Então temos aí, eu vou viajar para a América do Sul. Para a América do Sul. My sister get married next year. Então aqui eu quero falar que a minha irmã vai se casar ano que vem. My sister, como é que vai ser? Verbo to be, depois going to, depois o get, da mesma forma que está entre parênteses e você tem a sua frase no futuro. My sister is going to get married next year. Minha irmã vai se casar, vai, né, se casar ano que vem. We do lots of sightseeing on holiday this summer. Aí a gente tem a questão do verbo to do, que vai ficar como? Muito simples. Vocês sabem que você vai fazer aquela questão de colocar o verbo to be, correspondente ao pronome pessoal, mais going to, mais a estrutura, mais o passeio, ó, mais a palavra do. Vai ficar como? We are going to do lots of sightseeing on holiday this summer. Nós vamos fazer muitos passeios turísticos neste verão. Holiday aí tá como... Aí você pode escolher feriado, férias, né? Mas nesse caso aí eu acho que o contexto é de férias. Engraçado, né? Porque eu falei pra vocês que holiday, ele é feriado no inglês americano, e é férias no inglês britânico e feriado também, né? Mas em inglês americano, férias é vacation, certo? Eu deveria ter colocado vacation aqui, porque eu gosto mais do inglês norte-americano do que do britânico. Aí acabei colocando holiday. Então, vacation seria o mais interessante para mim. They not stay in hotel this year. Então, temos aí a questão da negativa. Se é they, vou usar o verbo to be are. Então, já sabe. Onde é que vai ficar o not? Entre o verbo to be e o going to. Então, vai ficar como? They are not going to do... going to stay. Eita, por que tá to do aqui? Não sei, mas de qualquer forma, vou ajeitar aqui e vai ficar o stay. Não sei por que tá o do aí, mas no de vocês já vai estar corrigido. Are not going to stay. Então, foi só mesmo a mudança do meu verbo principal pelo do, que na verdade é stay. Ah, sim, tá explicado, porque aqui tem o do em cima. Devo ter escrito realmente ele no local de stay. Então, they are not going to stay. Detalhe, aqui tá tá em maiúsculo, mas na verdade você vai colocar em minúsculo, tá? Então, não precisa colocar maiúsculo, é are minúsculo. Beleza? Ah, eu coloquei, professora, contraído. Coloquei assim. Tá errado? Não está. Tá certo? Tudo bem? Tá aceito. Lembrando que forma contraída, ela é aquela questão de você saber que é informal, mas ainda assim tá ok. They aren't going to
Stay. Beleza? Nada de do aqui. Stay. Até porque o contexto nem deixa eu usar o verbo do, né? Porque estou falando de ficar em um hotel este ano. My parents. Parents. Tá certo? Parents. Meus pais. Aí tem uma história de comprar uma casa nova in the countryside. É lá no countryside, que é no interior. Então, my parents are going to... Na zona rural, no campo. Então, a gente tem aí a questão do are going to buy. Are going to buy a new house in the countryside. Certo? Por que eu coloquei are going to buy? Porque meus pais, plural, verbo to be no plural. Certo? Só tem um verbo to be no plural, que é esse. Going to, eu nem comentei isso lá na aula, mas eu tinha comentado que o are é do plural, então se você está falando de mais de uma pessoa, você vai usar o are, certo? Going to, estrutura do going to que é fixa, e o verbo by aqui que vem na sua forma normal, sem alterar absolutamente nada. Na 2, complete the sentence in the correct form, do futuro simples going to, e dos verbos aí da mesma história, a mesma situação da número 1, mesma atividade. Então, o que você vai fazer aqui? Mesma coisa. Então, como é que vai ficar? I, go to the cinema tonight. Tonight, do you want to come with me? Então, eu vou ao cinema hoje à noite. Você quer vir comigo? Como é que vai ficar aqui? I am going to go to the cinema tonight. Do you want to come with me? I'm going to go. Eu vou. Ai, mas é estranho o teacher falar go e go, os dois ao mesmo tempo. Pode parecer estranho, mas você vai ter que fazer isso. Então, aqui a estrutura do going to. E aqui é o verbo go, sozinho. Então, vai ficar eu vou para o cinema hoje à noite. Então, tudo isso vai ser essa tradução. Tudo isso aqui, am going to go, vai ser só vou. Vou, porque você está falando de novo do verbo go, então você vai só falar vou. Isso mesmo que você está pensando, tudo isso só para falar vou? É exatamente. Eu vou para o cinema hoje à noite. Você quer vir comigo? Do you want to come with me? Beleza? E esse meu eu tá muito doido, então agora eu vou arrumar ele. Enfim, né? Não arrumou muita coisa, mas tudo bem. Agora sim, eu vou. Am going to go, vou. He not go to university after high school. Como é que vai ficar? He isn't ou he's not going to go. He isn't going to go. Ele não vai. Não vai. Então aqui é o não vai para a universidade depois da high school, do ensino médio. Visit, verbo visitar, como é que vai ficar? We are going to visit. Nós vamos visitar big cities when we go to France. Grandes cidades quando nós formos para a França. Agora, de novo, o verbo stay, ficar. Vai ficar como? We are going to stay in small towns. Ou seja, nós vamos ficar em pequenas cidades. She, verbo start, working in that company. Então vai ficar she's going to start. Ela vai começar a trabalhar naquela companhia. She's going to start working in that company. She's going to start working in that company. E na número 3, você ia combinar as perguntas com as respectivas respostas. Ok, então vamos lá. Are you going to stay in the hotel? E aí, tem uma short answer, logo em seguida uma resposta. Vocês perceberam, né? Temos uma short answer. Short answer. Não, aqui não é short answer, perdão. Aqui não é short answer, short answer. Só na letra B que não tem short answer, que são aquelas respostas curtas. E logo depois, gente, a borracha pegando outro negócio. E logo depois vai vir uma explicaçãozinha. Então, na 1, we're going to stay in the hotel. Você vai ficar no hotel? Qual é a resposta da 1? É número
Que número, teacher? Letra E. No, we aren't. Ou seja, não vamos. Porque a pergunta aqui é feita para vocês. A resposta é nós. Eu sei disso que está aqui. No, we aren't. We are working to go camping. We are working to go. Nós estamos tentando ir acampar. Tentando ir acampar. Não queremos ficar no hotel. Então, essa a resposta era a E. Beleza? A 1 fica na E. Vou colocar um aqui de qualquer forma. 2. Is she going to go to university next year? Então, tem a ver com universidade. Tem a ver com universidade. E aí, como é que vai ficar? Deixa eu ver se já tem resposta da 2 aqui. É a letra A. Is she going to go to university next year? No, she isn't going to continue studying. Ou seja, aqui nós temos mais do que uma short answer, né? Na verdade, na letra A nem seria uma short answer, porque tem uma continuação aí. No, she isn't going to continue study. Não, ela não vai continuar estudando. She's going to get a job as a tour guide in Spain. Ela não vai querer ir para a faculdade ano que vem, ela vai conseguir um emprego aí de guia turístico na Espanha. Beleza? Essa era a resposta da 2. Então, essa aqui fica como a 2. Então, já foi também a A. Então, falta a B, a C e a D. How are you going to save enough money to go traveling? Como você vai economizar dinheiro suficiente para viajar? E aí, temos a resposta da número 3, a letra B. Aí, no caso, aí eu tô vendo ali na B que tá falando de nós. Então, aqui não é você, é vocês. How are you going to save? Como vocês vão economizar? Nós vamos, we're going to work in a big hotel in London for 6 months. Então, a gente tá dizendo aí, nós vamos trabalhar num grande hotel em Londres por 6 meses para ter dinheiro aí, para economizar dinheiro para viajar. Na 4, are they going to stay with their uncle in France? Eles ou elas vão ficar com o tio deles ou delas na França? Porque ainda não sei se é homem ou mulher, né? Então, eu tô falando deles ou delas porque pode ser qualquer um dos dois gêneros. Na França, a resposta para 4 já foi a B e a E, sobra a C e a D. E aí, qual seria a resposta para 4? Eu tô vendo aqui que todos estão falando com a questão do verbo are. Are, porém, na C eu tenho they, na letra D eu tenho we. Certo? Então, aqui a pergunta na 4 foi feita sobre they. Portanto, a resposta da 4 só pode ser a C. Só pode ser a C, porque aqui estou falando de they. They, e na C eu tenho aqui a resposta com they. Então, matei por conta disso. Yes, they are. He's going to get them a job in restaurant in Paris. Quem é o he? É o tio. É o tio deles ou delas. Então, are they going to stay with their uncle in France? Eles ou elas vão ficar com o tio deles ou delas na França? Yes, they are. Sim, eles ou elas vão. He's going to get, que é o tio dele, nesse he é referência ao tio deles ou delas. He's going to get them a job in a restaurant in Paris. Ele vai conseguir para eles ou para elas, porque eu não sei ainda se é homens ou mulheres, um emprego no restaurante em Paris. E a última, obviamente, só podia ser a letra D. Letra D de dado. Are you going to catch the bus to the airport? Você vai pegar o ônibus para o aeroporto? Are you going to catch the bus? Ah, eu sei que não é você. Eu estou falando de mais de uma pessoa, porque lá na resposta nós temos o pronome pessoal we. Então, are you going to catch the bus to the airport? Vocês vão pegar o ônibus para o aeroporto? Aí aqui a resposta, no we aren't, ou seja, short answers aí, não vamos. We're going to call a taxi about 4 o'clock. Nós vamos chamar um táxi aproximadamente lá pelas 4 horas. Nada de bus. We're going to catch taxi. Vamos ligar para um táxi. Na 4, completar a sentença aí com os verbos nas caixinhas, na forma correta. Então, assim, rapidinho, porque o tempo tá curto, temos aí visit, stay, look, not have, do.
que é na negação aqui. Então, como é que vai ficar? What are you going to do this weekend? O que você vai fazer este final de semana? Então, seria a questão do do. Já foi o do, que na verdade o do é assim, tá, gente? Na verdade, ele não tá mostrando aqui, mas na atividade de vocês, espero que esteja assim. Porque tem um cortezinho aqui, tá? Tem um cortezinho aqui. Esse é outro verbo. Outro verbo. What are you going to do this weekend? O que você vai fazer esse final de semana? Na letra B, he vai ficar qual? He isn't going to have a holiday. Também já foi. Esse aqui. He isn't going to have a holiday this year because he bought a new car. Ele não vai ter férias esse ano porque ele comprou um novo carro. Na letra C vai ficar qual verbo? Só sobrou 3. Visit, stay, look. Então vai ficar qual o verbo visit? We are going to visit the Sydney Opera House while we are in Australia. Nós vamos visitar a Ópera Sydney quando nós estivemos na Austrália. Which hotel? Aí temos agora o verbo stay e look. Então vai ser o verbo stay, com certeza. Estamos falando de hotel, então vamos usar o verbo ficar. Which hotel are you going to stay at when you are in Cambridge? Em que hotel você vai ficar enquanto você estiver em Cambridge? E a última vai ficar o look. Is she going to look for a job in London? Ela vai procurar um emprego em Londres. E ficou assim a minha atividade. Espero que vocês tenham acertado. Vocês iriam usar a questão lá do going to, mas colocar esses verbos certinhos de acordo com as frases. E é isso. Vejo vocês na next class. Bye, bye.